Olá pessoal, meu nome é Henrique Gami, eu sou farmacêutico e eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre a proteína do soro do leite, né? A conhecida Whey Protein e os seus usos, né? A proteína do soro do leite é uma proteína de excelente qualidade, um alto teor de aminoácidos essenciais, né? O que a torna útil para várias finalidades, além do principal uso que nós conhecemos, que é como recurso ergogênico. Quando você utiliza o Whey, você utiliza praticamente na atividade física para várias funções. Primeiro, para funcionar como uma fonte de substrato, né? Os aminoácidos são substrato para você fazer a síntese proteica do músculo, né? O Whey Protein também diminui a resistência à insulina, tanto é que alguns estudos mostram benefício em diabetes tipo 2. Esse efeito, a insulina é um hormônio anabolizante, mas também a insulina vai fazer o que entre a glicose. E a glicose é importante no processo energético celular, assim como na biossíntese também. E a proteína do soro do leite poderia ser considerada um recovery, um recuperador, porque quando você faz uma atividade física, você gera microlesões, né? E essa proteína do soro do leite vai ser utilizada para fazer o reparo do tecido. Quando você faz uma atividade física, você gera um sinal anabolizante. Esse sinal é principalmente devido à sobrecarga da membrana, né? É lógico, você também tem outros fatores, como por exemplo a liberação de GH, que vai aumentar seu IGF-1, você tem a própria insulina, você tem seus esteroides anabolizantes, a testosterona é o exemplo natural de um esteroide anabolizante, né? Mas é lógico que você tem vários sistemas para aumentar essa resposta de anabolismo que inicia com a atividade física. O começo, na verdade, é a sobrecarga da membrana, que gera a produção de sinalizantes metabólicos, como o ácido fosfatídico e a prostaglandina F2-alfa, né, que estimularão o caminho da biossíntese, estimularão a AKT, né, e mTOR. E aí você terá o que, né? Uma maior atividade dos seus ribossomos, uma ribossomogênese, na verdade, com aumento de produção de proteína e vai resultar, evidentemente, numa hipertrofia muscular. É tudo uma questão de equilíbrio, né? Equilíbrio metabólico. Quando você gera esse sinal de transdução, né, a proteômica que vai fazer a geração da sua proteína, você precisa evidentemente dos aminoácidos para que essa síntese proteica aconteça de forma perfeita, né? Você não precisa só da proteína, você precisa de outros produtos, você precisa também de vitaminas e minerais. Por isso que quando você olha um produto como o Whey numa prateleira de uma loja de suplementos, né, você vai encontrar o Whey junto com, por exemplo, vitaminas e minerais. Às vezes você encontra também com carboidratos, porque o nosso organismo, muitas vezes, depois de uma atividade física extenuante, você teve o gasto do combustível, né? O combustível você tem que repor, e geralmente uma maltodextrina pode ser uma boa forma de você repor o combustível, que seria, no caso, no seu músculo, o glicogênio, né? Isso numa atividade resistida. Numa atividade física aeróbica, essa proteína vai ajudar você na recuperação, né? Na verdade, no reparo. Então, a proteína do soro do leite ela é muito importante para que você tenha esse caminho metabólico, que você tenha um efeito, né, do IGF-1 e da insulina, né, gerando o estímulo de AKT que estimula o mTOR, e o mTOR vai gerar um estímulo de síntese proteica, né. É lógico que para isso você precisa de ATP, ou energia, né, o trifosfato de adenosina. Se você tiver tudo perfeitamente arrumadinho, né, funcionando bem com seus aminoácidos, você processará a síntese proteica como você deveria na sua totalidade. E é isso que geralmente o atleta quer, né, aproveitar o Whey ao máximo para que ele produza o máximo de proteína. Quando você suplementa aminoácidos, né, após uma atividade física, geralmente uma atividade física existida, essa atividade física existida ela aumenta a sua demanda metabólica de aminoácidos. Quando você suplementa, evidentemente que a capacidade de geração proteica é maior. Aqui você tem o seu ribossomo fazendo a leitura de um RNA mensageiro, fazendo exatamente o que, né? Fazendo a sua proteína que você utilizará para fazer a sua massa muscular. Quando você não utiliza essa proteína, você pode até ter um ganho de massa, e realmente você tem, mas você não tem como quando você usa a sua proteína, os seus aminoácidos, né? E para essa finalidade, né, fornecer esses aminoácidos, a proteína do soro do leite, o Whey Protein, é um bom produto para você utilizar no dia a dia. Esse aminoácido, né, ele vai entrar na sua célula, e quando você é treinado ou você está treinando, você aumenta essa captação de aminoácidos circulantes por aumento de transportadores, né? Você capta tanto
os aminoácidos essenciais quanto os não essenciais, e você usa para fazer a sua proteína. Aí entra nesse caso você ter o aminoácido dentro da sua célula, é necessário você ter um carboidrato também, porque muitas vezes você precisa fazer um aminoácido não essencial, né? Para fazer uma proteína, e você pode usar o esqueleto de carbono da glicose para essa finalidade, ou pode usar até mesmo outro aminoácido, por exemplo. A partir da fenillanina você faz a tirosina, né? A partir do carboidrato, da glicose, você pode fazer a serina, a glicina, a cisteína, a alanina, o oxalacetato, o glutamato, a arginina, né? São todos aminoácidos que vão entrar na estrutura proteica. E é lógico, você tendo tudo, você tendo o estímulo que você gera com a atividade física ou com o uso de algum recurso anabolizante, você dará síntese máxima se você suplementar ou usar o seu aminoácido para que isso ocorra de forma perfeita. Então, lógico que quando você faz um enriquecimento de aminoácidos intracelular, a sua síntese vai ser melhor ou será maior, né? A própria insulina em si, que você libera, e o whey é uma proteína insulinotrópica, né? Mas você pode colocar um teor de carboidratos também no seu suplemento. A própria insulina vai estimular o mTOR. E a própria insulina, além de inibir a degradação proteica, né? Vai também aumentar a maquinaria de produção de proteínas. Então, aumentar a insulina pode ser interessante também nos pacientes. Lembrando você, né, a proteína do soro do leite tem um efeito insulinotrópico, mas você pode usar o carboidrato para obter um efeito insulinotrópico adicional, né? Efeito insulinotrópico, só para esclarecer, é a liberação de insulina no pâncreas. Vários aminoácidos têm essa capacidade. Aqui você tem uma comparação de conteúdos em aminoácidos essenciais entre as proteínas disponíveis no mercado, né? A proteína do soro do leite é a que tem mais aminoácidos essenciais por 100 gramas, né? É lógico que você pode enriquecer com alguns produtos. Eu colocaria leucina e metionina, né, para aumentar esse efeito perdão, da proteína do soro do leite, né? E hoje se fala também no que a gente chama de limiar de leucina para ganho de massa. Mas se você analisar, né, o whey é a proteína que tem mais leucina. Ela está ali pau a pau com a caseína, né, mas em termos de aminoácidos essenciais ele tem um pouquinho a mais. As outras proteínas, como as proteínas vegetais, elas não têm toda essa estrutura de aminoácidos essenciais. Mas hoje se fala muito de que não apenas os aminoácidos essenciais são fundamentais para o crescimento muscular. Muitas vezes um não essencial é fundamental também, né? A soja tem demonstrado uma performance muito boa, a ervilha também tem demonstrado uma performance muito boa para ganho de massa, né? Se você não pode ou não quer usar uma proteína de origem animal, né, você pode optar por proteínas vegetais. Eu usaria um BCA associado a essas proteínas, né, particularmente a leucina, para aumentar o que a gente chama de sinalização para estímulo de mTOR, porque a própria leucina faz esse estímulo. Então, quando você faz uma atividade física resistida, né, você tem que se alimentar. Quando você se alimenta e soma atividade resistida, a sua síntese miofibrilar é maior, né? É o apoio metabólico que você dá. A atividade física é importante? Claro que é fundamental, você gera o sinal anabolizante. Depois da atividade física, o que é importante? Você fornecer o substrato. Imagina você vai lá e estimula o seu miócito a fazer mais fibras, né? Fazer proteína. Você estimula uma hipertrofia. E quando o seu músculo vai lá crescer, não tem aminoácidos. Aí fica ruim, né? Você tem que ter esses aminoácidos disponíveis. E é lógico que a quantidade de aminoácidos ingerida é muito importante. Geralmente vai depender muito da capacidade metabólica. O interessante é que os estudos mostram que o idoso ele tem uma capacidade menor de adaptação metabólica. O mais jovem tem uma capacidade maior. Então o indivíduo mais jovem ele é capaz de ganhar massa muscular com doses menores de proteína do que o idoso. O idoso vai precisar de proteínas maiores. Mas quando você ingere sua proteína, né, e aí o importante é você avaliar o momento certo também, se ingere a proteína após o sinal anabolizante, aí o ideal é você usar após a atividade física, né? Você faz o suporte. É lógico que alguns profissionais usam pré-sono, antes de dormir, né? Se você faz uma atividade física à noite, talvez seja interessante você consumir essa proteína à noite. Só que assim, eles falam muito da caseína que tem aquele sistema de liberação controlada, mas não é lá essas coisas, né? Você vai ganhar um tempo a mais de plasma,
em termos de aminoácidos, em uns 15 minutos. O importante é que você faça suplementação. A dose após exercício é coçada de 0,5 gramas por quilograma de peso. Você faz essa ingestão. Você pode fazer alimentação também, mas a proteína do soro de leite cabe muito bem aqui, né? E o fato é que a síntese fibrilar, né, pós-atividade resistida, ela é bem alta nas primeiras horas pós-atividade física, depois cai. Mas o endurance também gera um aumento de proteína miofibrilar, né? Só que não é igual à atividade resistida, né? Ela é um pouquinho inferior. Então, quando você analisa o efeito, o resultado final, né? A suplementação de proteína associada à atividade resistida será associada a um ganho de massa. E é lógico que aumentar seus hormônios, a genética é importante, o consumo de aminoácidos é fundamental, mas eu não ficaria só nos aminoácidos, né? Você tem que ingerir aminoácidos, vitaminas, minerais e oligoelementos, né? Porque o aminoácido sozinho, ele não vai fazer muita coisa. Você precisa de enzimas para você ter essa ação. E é lógico que você tem vários fatores associados à quebra da proteína. Uma inflamação, uma resistência à insulina, por exemplo, déficit hormonal, né, a inatividade, a ingestão inadequada de nutrientes, a própria genética e algumas alterações metabólicas específicas, mas em alterações como que tem um processo inflamatório, por exemplo, o câncer ou uma hepatite, né, em alguns casos você tem a quebra de proteína gerando o que a gente chama de perda de massa muscular. Quando a gente quer tratar um paciente, a gente sempre foca no ganho de massa muscular, né? A dose de proteína ela pode variar de acordo com os estudos, né? Geralmente de 1,6 a 2 gramas por quilograma de peso é o que se usa, né? O paciente idoso ele merece uma quantidade maior, então você tem que pensar sempre, e outro ponto importante é quantas vezes por dia você vai consumir pós-exercício, né? Então se você, por exemplo, faz uma atividade física pela manhã, o seu anabolismo dura várias horas, então durante aquele momento em que o anabolismo dura várias horas, você tem que ingerir sua proteína do soro do leite, ou uma outra proteína de qualidade. Eu recomendo o whey, que ele tem mais aminoácidos essenciais, e você pode até pôr uma leucina adicional, ou usar um BCA como acréscimo, né? E aí você faz o que? Você tem o ganho de massa, né? E lógico que você tem o que a gente chama de ganho de massa, ou seja, a síntese de miofibrila. Então a síntese, por exemplo, é maior no atleta, evidentemente, que está treinado, né? Do que um atleta velho não treinado. Lógico que você tem um período de adaptação metabólica, depois chega um ponto em que o atleta não treinado já vira um treinado, então o ganho deles vai ser muito parecido, ou seja, a resposta vai ser praticamente idêntica, né? A quantidade de proteínas tem que variar, então de acordo com a idade do atleta, o indivíduo mais idoso, por exemplo, ele tem que ingerir mais proteínas, pelo que você nota aqui. O indivíduo mais jovem ele pode ingerir menos proteína, né? E os estudos mostram isso de forma bem clara, né? Aqui você vê o velhinho, né, o quadradinho, e o jovem, o triângulo. Você pode ver que a síntese miofibrilar, né, de acordo com a ingestão de proteína, o idoso não responde tão bem numa quantidade menor e o mais jovem responde melhor. Mas chega num momento em que você aumenta a quantidade de proteína, o idoso já responde tão bem quanto o indivíduo jovem, né? A mesma coisa nessa quantidade em gramas aqui. Em grama por quilograma e aqui em peso bruto, né? Então o jovem tem mais facilidade, provavelmente devido à melhora da equação metabólica, aos níveis hormonais, né? Então a síntese miofibrilar ela tem muita relação com o tipo de atividade física que você faz, mas também com a idade que você tem, né? E é lógico com as patologias também. O fato é que você tem que sempre pensar, né, nesse período onde você vai fazer com que você tenha o ganho máximo, né? Então você faz o exercício gera o sinal de anabolismo, né? E depois desse exercício você tem que ficar ali mantendo o seu nível de alimento ou de nutrientes num nível ótimo, né? A lógico terá um período em que você dormirá. Nesse período em que você dormirá, você não conseguirá fazer a ingestão do alimento, né? E depois, quando você acordar também, você mantém essa ingestão. Então você vai ter que fazer exatamente o aproveitamento máximo. Então por isso que se você fizer uma atividade pela manhã, onde você tem até o próprio aumento da testosterona, um pico pela manhã, o seu sinal anabolizante poderá ser melhor aproveitado durante o dia com você ingerindo suas porções de proteínas, vitaminas, minerais e oligoelementos durante o passar do dia. E até ingerir o carboidrato também, o que seria muito importante para você manter o anabolismo.
É lógico que existem aquelas pessoas que só conseguem treinar à noite, né? Elas teriam que manter a ingestão, ao dormir elas têm que ingerir uma proteína, né? Pode ser o próprio whey mesmo, não é necessário você usar a caseína, mas tem gente que prefere. A caseína, ela não tem um efeito estenotrópico como o whey tem, né? Isso já é uma desvantagem, eu vejo como uma desvantagem metabólica do ponto de vista anabolismo, né? Por isso que eu acho que, na minha opinião, o whey ainda é melhor, né? E é lógico que a ingestão, né, da proteína vai dar uma melhora na resposta, que você tem uma variação do aumento da área sobre a curva, né, com ingestão da quantidade de proteína. O idoso vai responder melhor, né? Agora, olha só, a quantidade de proteína aumenta o ganho de síntese miofibrilar, né? Então, 20 gramas misturado e 20 gramas e 40 gramas, né? Então, é lógico que uma proteína de boa qualidade, uma proteína mais digerível, vai fazer com que você tenha mais ganho. Micronutrientes também são fundamentais. Então, ingerir, né, essa proteína pode ser importante para você. É lógico que você pode equilibrar a suplementação com a dieta, né? E aí você tem que procurar um profissional da área de nutrição para essa finalidade e trabalhar, né? Faz atividade física resistida, aumenta a ingestão, né, de proteína com conteúdo de aminoácidos essenciais maior, né? E com a digestão melhor. E a frequência é fundamental, porque o ganho de massa ele se mantém durante várias horas, né? E vai decaindo com o tempo. Nesse período onde o ganho de massa atinge o pico e depois decai, você tem que manter os seus nutrientes ali num nível excelente, né? Você tem fatores dietéticos que podem prejudicar esse ganho, né? Por exemplo, as meninas pós-menopausa, o envelhecimento, né? Existem fatores importantes que podem fazer uma espécie de comprometimento. O paciente idoso, ele requer um pouquinho mais de proteína do que o paciente jovem, tanto no Endurance, né? Aqui no Endurance você está sugerindo 0,5 gramas por quilograma de peso, né? por alimentação. E aí você tem o que? Uma recuperação melhor, né? Porque, lógico, você faz uma atividade de Endurance, você tem o dano do tecido, né? Não tem como você não ter o dano. O indivíduo que faz uma atividade resistida, né? Ele tem que ingerir uma quantidade de 0,4 a 0,5 por refeição rapidamente digerida, enriquecida com leucina de preferência, né? Só que ele tem que consumir mais vezes durante o dia, ou seja, num espaço de pelo menos 2 horas, ele fazer esse consumo do produto. É interessante isso porque, como na recuperação no Endurance é um processo até rápido, né? O paciente que faz uso, né, durante atividade resistida, ele tem que fazer, como diz, né, fornecer a proteína durante o período todo em que ele está fazendo aquele ganho. A proteína do soro do leite, na verdade, não é só uma proteína, é uma mistura de proteínas. Você tem, por exemplo, a lactoferrina, albumina, alfa-lactoglumina, lactalbumina, casino-glicomacropeptídeo. Todos eles vão ter várias ações diferentes. Por exemplo, a lactoperoxidase ela é antibacteriana, né? Mas você utiliza essa proteína, você digere ela de forma rápida, você absorve essa proteína, né? Então você absorve ela e ela vai ter uma absorvibilidade muito boa para o seu músculo, né? Se você liberar a insulina vai dilatar a sua artéria e aí você vai ter uma captação maior no músculo. Até se fala muito hoje, se questiona muito essa questão da dilatação da artéria. A própria insulina dilata a artéria e você pode usar o exercício como um dilatador de artéria também. Isso faz com que você tenha uma espécie de encaminhamento desses produtos para o seu músculo. A sua proteína, no caso whey, terá o efeito insulinotrópico, liberará a insulina. A insulina atuará no receptor estimulando a cadeia mTOR. Você captará esses aminoácidos, né, os essenciais e os não essenciais, sendo que parte dos não essenciais você pode fazer dentro do seu miócito, né? E aí você vai aumentar a atividade ribossômica. Essa atividade ribossômica só faz uma coisa, né, produzir proteína. E aí você gera o que a gente chama de síntese proteica, aumentando sua massa muscular. Pelo menos é isso que a gente espera que aconteça de forma perfeita, né? Você tem o leite em si, ele tem as gorduras, tem a proteína, o whey, e tem a caseína. A caseína, dentro das proteínas que estão no leite, a caseína é 80%, o whey é 20%.
E aí o que o pessoal faz, né? Eles separam essas proteínas, né, e fornecem para você a proteína do soro do leite, né? Eles fazem, até alguns casos, eles fazem uma hidrólise, né? E aí você tem o seu whey sendo direcionado para você, você adquire o produto. Alguns são hidrolisados, outros parcialmente hidrolisados, alguns vão concentrados, outros isolados, né? A escolha depende muito da quantidade proteica de quem te indicou a forma de usar, né? E o whey hoje está sendo muito pesquisado pelos seus peptídeos bioativos, né? Então você fala assim, mas o whey é só uma fonte de proteína? Não, a whey vai ser no futuro uma fonte de medicamento, né? Medicamento para baixar seu colesterol, medicamento antihipertensivo, medicamento para controle do apetite. Sequências de aminoácidos no whey que você vai ter que isolar, que nós teremos que isolar e fornecer de forma separada, vão ter vários benefícios, inclusive o efeito opioide. Mas isso vai demorar um certo tempo até esse produto estar disponível no mercado. Quando você ingere a proteína, as suas enzimas degradam essa proteína e não necessariamente liberam essa sequência de peptídeos que são ativos, né? E quando você ingere o whey, né, o whey ele vai acelerar o seu esvaziamento, vai diminuir o seu esvaziamento gástrico, o whey vai suprimir seu apetite, os estudos mostram que ele aumenta a secreção de GLP-1 e GIP, diminuindo a resistência à insulina, aumenta a CCK e PY, gerando saciedade, né? Então se fala muito do whey em compostos para diabetes, né? Em shakes para diabetes e em shakes também para saciedade, né? E lá no pâncreas ele aumenta a liberação de insulina, estimulando diretamente as células beta pancreáticas, né? Se fala também do whey para diabetes. O whey tem possivelmente várias outras aplicações. Os estudos dos últimos anos têm revisado os peptídeos bioativos do whey, né, exatamente para a finalidade de desenvolvimento de medicamentos novos ou inovadores, né. Isso possivelmente nós teremos em alguns anos produtos à base desses peptídeos que nós teremos no dia a dia para uso. Você vai nós se tenta isolar, por exemplo, proteínas funcionais como a lactoferrina, né, que é uma proteína que tem várias ações interessantes. Um deles é o estímulo da resposta imune, o outro é o aumento da absorção do ferro, né? E a proteína do leite, então, ela durante vários aspectos ela tem sido pesquisada, né? Não apenas pela sua capacidade de fornecer aminoácidos essenciais, mas para fornecer peptídeos e fornecer moléculas que têm atividades quase que de medicamentos, né? Então o whey, por exemplo, tem um efeito antioxidante. O whey tem a cisteína em boa concentração. Com isso, ele é fonte de glutationa também. Está se usando o whey para sarcopenia, para saúde óssea, para melhora da performance ou desempenho físico, para nutrição esportiva, controle de peso, nutrição infantil, para melhor resposta imune, um suporte gastrointestinal. O problema do whey é muito clássico, né? A gente consome mais do que fabrica. Então esse é um problema que reflete para você, usuário do whey, do custo. O whey não é barato. Tá? Se você encontrar o whey bem baratinho, aí, fora do eixo dos padrões dos produtos de boa qualidade, comece a suspeitar, dá uma olhadinha na composição nutricional. Muitas vezes eles colocam ali whey bem grandão, né? E quando você vai ver a composição nutricional, ele tem whey, mas tem uma quantidade de maltodextrina. Não que a maltodextrina seja ruim. Se você precisa repor o seu mioglicogênio, a maltodextrina pode ser um bom produto, né? E é uma tendência a se usar o whey para várias finalidades. E se usar o whey como uma fonte de medicamento. Daqui a alguns anos vocês verão frações da proteína do whey com efeito antimicrobiano, antiviral, imunomodulador. Isso vai acontecer, é questão de tempo, né? Então isso é algo sem retorno. E aí você vê as várias possibilidades de usar o whey, inclusive alguns produtos serão desenvolvidos com atividade antitrombótica, mas no mercado hoje não existe isso, né? Hoje a gente faz o que? A gente tem a proteína do soro do leite, às vezes você usa a caseinoglicomaccopeptídeo. A caseinoglicomaccopeptídeo é uma fração do whey que tem uma baixa concentração de fenilalanina, pode ser utilizado para pacientes com fenilcetonúria, por exemplo, se você encontrar o produto no mercado, né? E você vê que o whey tem uma composição bem múltipla, né? A lactofina está sendo muito utilizada, cada vez mais se usa a lactoferrina, mas aí você vai ter que usar de forma isolada. Você encontra até no mercado, para usar, é um ótimo imunostimulante, tem até estudos em coronavírus, né? O whey, na verdade, assim, o maior uso do whey hoje é para desempenho do atleta, né? Principalmente para ganho de massa muscular, mas também ele vai prevenir lesões, porque o whey ele vai ser utilizado, os aminoácidos do whey vai ser utilizado para melhorar
a lesão, né? Existe esse conceito de recuperação, por exemplo, a creatina. Quando você administra creatina antes de uma atividade física, você previne o momento da falta de creatina. E quando faltar creatina em você, você terá estresse oxidativo. Então, quando faltar, por exemplo, whey protein em você, você terá menos ganho de massa muscular. Mas, se você tiver a proteína e você tiver alguma lesão, por exemplo, das suas miofibrilas, a presença do aminoácido vai melhorar a sua adaptação e sua recuperação. Então, o whey pode ser utilizado para essa finalidade, né? Para fazer uma espécie de recuperação. Os estudos mostram ganho de massa muscular, né? Então, você tem vários estudos mostrando que o consumo do whey de forma adequada é associado a ganho de massa muscular. Você tem que entender que o whey deve ser usado pós-atividade física, né? E você pode até fazer uma intercalação com refeição, mas você tem que usar em vários momentos, não é só chegar, fazer atividade física, tomar o seu wheyzão e pronto, tá, acabou. Não, você tem que fracionar a dose e usar em doses fracionadas várias vezes pós-atividade física. Seria o ideal, né? Seria o mundo ideal, por quê? O seu ganho de massa não é assim, você faz atividade física, ganhou a massa, pronto, acabou. Essa anabolismo permanece durante várias horas, né? E durante aquelas várias horas onde tem o anabolismo, você precisa de vitaminas, minerais, aminoácidos, né? E no caso o whey seria um fornecedor. Você pode até precisar de carboidratos, né? Então, se você usar um carboidrato, você não vai fazer o carboidrato, porque muitas vezes, e aí a gente fala isso de anticatabólico, né? A gente fala que o carboidrato é anticatabólico. Muitas vezes você precisa de um aminoácido, ou você precisa de um derivado de glicose, né? Que pode ser um aminoácido, que pode ser uma ribose, por exemplo, que pode ser outros produtos, né? E de repente você tem pouca glicose, você usa um aminoácido para fazer essa glicose, ou seja, a famosa gliconeogênese, né? Se você tiver já o carboidrato no seu whey, e aí a ideia é que você tenha uma concentração específica para você, cada um vai precisar de uma concentração diferente, você vai conseguir um resultado melhor. Aqui você tem o whey em atividade resistida, né? Um ganho de massa magra, né? Aqui você tem o whey protein também, aqui você tem a soja, uma comparação, né? A soja não é ruim, tá? A soja é um produto que é uma opção muito boa também, desde que você associe o BCA. Eu acredito que a soja pode trazer um resultado bastante interessante. O whey é superior, mas aqui você vê a suplementação de whey em exercício, né? Os estudos, na maioria, mostram um ganho de massa com aumento de força, aumento de massa magra, né? E as suas whey podem variar bastante, né? Você sabe que você tem que usar o whey em uma concentração específica para você, o velhinho usa mais, né? E é lógico que você vai bater a concentração de acordo com a sua demanda. Pode demorar algumas semanas ou até meses para você atingir a dose adequada de whey perfeita para você. Mas você vai atingir. Mas geralmente ali 0,2 grama por quilograma de peso, você fracionando a cada 2 horas, né, pós-atividade física, pode ser uma boa opção. Nas primeiras 4 doses eu não faria mais que isso, né, mas falta mais estudos para dizer quantas vezes você tem que fazer ciclo de whey, sendo que num momento ou outro você pode intercalar com uma refeição. Então os estudos com whey mostram ganho de massa muscular. Alguns estudos mostram melhora de recuperação, automaticamente melhora a atividade de endurance, né? Então, aumenta a glutationa, tem um efeito anti-inflamatório, melhora a entrada de glicose do tecido, isso pode facilitar o metabolismo aeróbio. O whey tem esse efeito, né? Então, o whey ele pode aumentar a sua captação de glicose. Numa atividade física aeróbia, mais captação maior de glicose, pode haver um rendimento maior. Mas depende exatamente da resistência à fadiga que o indivíduo vai ter, né? Mas especificamente o whey sim tem um efeito anabolizante. Os estudos mostram uma superioridade à caseína, né? Os resultados são muito interessantes, bastante legais, né? Então, o professor do leite, aqui você tem diferentes doses, não houve uma diferença estatística, né? O whey não é um produto para ser usado uma dose só. Então, é preferível você usar em doses menores mais vezes ao dia do que uma dose cavalar de uma vez só, tá? O whey tem esse segredo para uso, que na verdade não é segredo, os estudos já mostram isso, né? Eu mostrei para vocês no começo dessa conversa, essa possibilidade de você usar o whey dessa forma. Então aumenta a síntese de aminoácidos, aumenta a síntese miofibrilar, né? E é lógico que colocar um carboidrato pode ou não fazer diferença. Aqui você vê os estudos comparando o whey, aminoácidos essenciais, soja, né? Existem vários estudos mostrando esse sistema comparativo. Está se falando muito do uso dos aminoácidos essenciais.
Nos estudos que eu vi, a maior parte dos estudos mostram que o whey é superior à mesma composição de aminoácidos essenciais, né? Mas aqui você vê um benefício de consumo de whey para ganho de massa, né? Então a maior parte dos estudos mostra o benefício. Os dados mostram um benefício positivo. Aqui você tem a suplementação a longo prazo em pacientes idosos, né? Melhora o desempenho físico, você pode pôr uma vitamina D, você pode colocar mais leucina. Os idosos são um foco muito bom para você administrar o whey. O paciente mais velhinho ele vai ter um resultado, mas a dose tem que ser um pouquinho maior, né? A dose geralmente é maior e é interessante que ele tome, né, em várias frações pós-atividade física. O exercício é o sinal de estímulo. É lógico que o esteroide anabolizante também, assim como a testosterona ou a própria insulina ou IGF-1, ou GH recombinante humano, mas o whey é o substrato. Como eu falo assim, muitas vezes eu comparo assim, você contrata o pedreiro, né, e fala assim, você vai construir essa casa, né, aí o pedreiro está lá, o pessoal está lá, falta o material de construção. O que o whey é? É o material de construção. Mas não é só o whey, né, é a vitamina, o mineral e tudo mais. Se você não fornecer de forma completa, o ganho não será completo. Então tem que ter uma quantidade adequada de vitaminas e minerais, né? Para você ter um efeito melhor no seu paciente. Aqui você tem um benefício, a suplementação melhorando o resultado da maior parte dos estudos, né? Bem feitos, onde a suplementação é feita com racionalidade. Você vê um resultado positivo do whey no desempenho dos atletas para ganho de massa. Então, ingerir o whey pode fazer uma diferença sim, né? No seu atleta, ou seja, que interessante, aumento de fração de síntese fracional também mostrando o benefício, né? O whey é um bom produto para você utilizar para essa finalidade. Não tem pouco trabalho mostrando isso, não, tem muita coisa se você analisar, né? O paciente idoso se beneficia muito da suplementação de whey. O paciente que está com uma caquexia devido a uma patologia também pode trazer o benefício, mas você tem que fazer o estímulo anabolizante. Não é só dar whey, não. Você tem que estimular o anabolismo dele, né? Aqui você tem uma eletromiostimulação, também trazendo benefício positivo, né? Aqui o treino também trazendo benefício positivo. A proteína soro do leite é um bom produto para você utilizar nos pacientes idosos hospitalizados ou aqueles em que você quer que ele ganhe uma carga de massa muscular porque ele está muito fraquinho, né? Está com caquexia ou está com fraqueza. Melhorar a massa muscular ou mesmo preservar, né? E é lógico que ele vai precisar de uma dose maior. E cabe a você chegar numa dose maior nesse paciente, né? Então o whey protein você pode fazer essa suplementação. O paciente idoso é um paciente que tem um resultado muito bom, né? E aqui você vê os resultados clínicos, né, da suplementação do whey protein em perda de massa muscular em patologias. Aqui você, por exemplo, vê o paciente com estatose hepática, melhorando o resultado. Aqui a melhora da função renal. Tá? Então o whey realmente é uma suplementação de impacto para você usar no dia a dia. Aqui você tem outro resumo de publicações, né? A atividade resistida ou treino resistido. Aqui eles já colocam o whey, fazem algumas evoluções do whey com leucina, né? Olha que interessante. Aqui um whey com a quantidade maior, né? Combinado com BCA, glutamina, e você vê que realmente tem um aumento, uma melhora do desempenho, um aumento de força, um aumento de massa magra dos indivíduos, né? Então o whey protein é um produto para essa finalidade. Aqui você tem o isolado, né, também mostrando o efeito. Então o whey isolado também traz benefício, não é só o concentrado, né? O concentrado também traz um benefício, tudo depende do resultado que você quer. O importante é você calcular quanto de proteína você vai ingerir, mas os estudos mostram realmente que você tem um ganho de massa muscular. Aqui você tem a proteína, o whey isolado, né? Mostrando também o hidrolisado, mostrando o ganho de massa muscular nos indivíduos, né? Então o whey protein é uma boa proteína para você ter esse efeito de ganho de massa, ganho de força, ganho de massa magra num treinamento resistido, né? Olha que coisa interessante, em várias doses que o pessoal utiliza, né? E aqui você vê o ganho de massa magra, é lógico que tudo tem a ver com o equilíbrio nutricional também, né? Porque o que você come fora do exercício é muito importante também, então você tem que manter uma dieta e você vê que realmente traz o benefício à suplementação. Aqui indivíduos não treinados, né? E aqui você vê a nutricinética, né? Olha que interessante, você tem aqui a
a ingestão de whey, né? E aí você tem geralmente um pico que acontece em torno de 45 minutos. O da caseína acontece uns 15 a 20 minutinhos depois, né? Mas você tem uma correlação, né? Aumenta, por exemplo, o plasma, a leucina no plasma. Então, realmente, o whey ele é muito bem absorvido, né? E você tem essa correlação de farmacocinética, que aqui eles chamam de nutricinética e nutridinâmica. O nível de insulina aumenta, né, quando você utiliza o whey, porque o whey tem o efeito sinotrópico, né? E aí você tem também os achados de ganho de massa muscular. Então, a proteína do soro de leite também melhora a glicemia aqui em pacientes diabéticos, né? É lógico que não é 100% dos resultados. Aqui alguns estudos incorporados e eu trago para vocês aqui um resultado mostrando principalmente aqui uma diminuição da glicemia nos pacientes, né? Eu tinha estudo em animalzinho, né? Eu separei e trouxe para vocês só os estudos em seres humanos, mostrando que o whey traz um benefício na glicemia dos pacientes, né? Olha que interessante. O whey talvez seja uma proteína para você acrescentar para desenvolver um produto ou um shake para diabetes, né? Então, a proteína do soro do leite, o whey, ele contém várias proteínas, né? Às vezes você tem que analisar o grau de hidrólise. Essa área, pessoal, na minha opinião, tem muita informação falsa, né? Muita falsificação também. Às vezes o pessoal fala, ele é 100% hidrolisado. Na verdade, quando você analisa 100% de hidrólise, quer dizer que todas as proteínas estão quebradas, mas não quer dizer que estão na fração menor ou do aminoácido, né? É uma proteína de alto valor biológico, né? Você tem que usar pela demanda metabólica, não é para usar feito maluco por aí. Fez o exercício, fez o sinal, utiliza o whey, mantém o whey durante vários momentos, intercalando com a refeição. E é lógico que você pode melhorar o whey colocando mais leucina, você pode colocar metionina, eu tenho várias opções de sugestão para vocês, mas isso é uma história para a gente conversar um outro dia. Legal, meus meninos? Como eu disse para vocês, meu nome é Henrique Gami, eu sou farmacêutico e eu estou encerrando essa aula aqui para vocês. Me sigam no Instagram, eu tenho um perfil do Instagram e eu tenho um canal na Árvore do Conhecimento onde eu coloco cursos que ficam à disposição do pessoal que queira assistir. E essa aula chega até vocês numa parceria entre o meu canal na Árvore do Conhecimento, o canal de Henrique Gami, e a Performance Science Nutrition. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês usem as informações e benefício do ganho de massa muscular de vocês, mas também benefício dos seus pacientes que precisam ter uma qualidade de vida melhor. Beijão para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima.